Fazer contato com o advogado criminalista e professor de processo penal na Uni Curitiba, também integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Portela, nós tivemos ontem uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro à emissora Band News, na qual ele fala a respeito do julgamento de um dos processos que pede a cassação da sua chapa junto com o vice Hamilton Mourão. E ali, nessa entrevista, ele disse que esse julgamento do processo que corre agora, que fala a respeito de uma página no Facebook justamente do Ele Não, que foi derrubada, ali ficou fora do ar por 24 horas porque foi hackeada, invadida, e o presidente Jair Bolsonaro disse que esse julgamento é inadmissível. Vou ler aqui as aspas dele, Portela. Me julgar por uma página que ficou fora do ar por menos de 24 horas para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão é inadmissível isso aí. Isso, no meu entender, é começar a esticar a corda. Sendo que a gente sabe que esse termo, esticar a corda, foi usado também pelo ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, em uma entrevista à revista Veja, no final de semana, que ele alertou que os partidos de oposição não devem esticar a corda, fazendo na prática uma ameaça nem tão velada assim. Como que você vê essa colocação do presidente Jair Bolsonaro depois da entrevista do general Ramos, Portela? Claramente uma ameaça, né? Não tem como se interpretar de outra forma. Considerando todo o histórico que nós temos aí de ameaças que vêm tanto do escalão do generalato, né, que está dentro do governo, quanto também os militares que estão na reserva e volta e meia ameaçam o STF, ameaçam a sociedade brasileira de que vão tomar medidas drásticas. Vale dizer, medidas drásticas significa fechamento de regime, né, ditadura. Não dá para descolar essa declaração do Bolsonaro dessas ameaças que vêm se avolumando, né, desde as eleições, desde a Lava Jato, desde quando o judiciário determinou a prisão do Lula, tirando ele do jogo eleitoral. E aí a gente se lembra que teve general ameaçando o STF caso o STF mudasse sua posição sobre a prisão em segunda instância, que poderia favorecer o presidente Lula. E agora a gente vê de novo integrantes do governo e o presidente, o próprio presidente da República, usando dessas expressões que querem dizer, olha, seja uma oposição domesticada, né? Uma oposição que não incomoda, uma oposição que deixa o Bolsonaro livre para fazer o que quiser. E o judiciário também amarrado. É bom lembrar também que nós temos aí um processo na Justiça Eleitoral para também verificar outros crimes da chapa, né, com o uso de uma indústria de fake news. E o judiciário fica nessa posição um pouco indecisa. Avança, não avança, né? A gente sabe que tem outros interesses por trás do judiciário. O judiciário não opera só na chave do jurídico. O judiciário opera na chave do político também. Então, se fosse estritamente do ponto de vista jurídico, o STF não teria feito o que fez no passado e continua fazendo, e também a Justiça Eleitoral já teria tomado medidas muito mais drásticas e urgentes para corrigir os rumos da corrida eleitoral presidencial que nós tivemos recentemente. Então, o que a gente vê é que o Bolsonaro está surfando, né, nessa indecisão do judiciário, que às vezes é uma indecisão até proposital, né? A gente sabe, como eu acabei de dizer, que tem outros interesses em jogo, e o Bolsonaro acaba surfando nessa apatia institucional, né, tanto do judiciário como do Ministério Público, entre outras instituições, que estão dentro de um tabuleiro aí tentando salvar interesses, colocando, obviamente, interesses particulares à frente dos interesses da sociedade. A sociedade parece que é a última a ser ouvida quando se tratam de decisões que deveriam ser tomadas de uma maneira muito mais incisiva e de uma maneira muito mais premente por essas instituições. E é curioso você destacar isso, Portela, porque a gente teve, de fato, nos últimos anos, um movimento muito forte de judicialização da política e de politização da justiça, o que, de certa forma, acabou pavimentando o caminho para que Bolsonaro chegasse ao poder.
E agora, uma vez no poder, Bolsonaro usa justamente dessa imagem, falando português claro, degradada da justiça brasileira, do sistema de justiça brasileiro, porque não é só o judiciário, a gente teve também aí a atuação do Ministério Público e de outros órgãos, mas ele se aproveita disso para forçar um confronto que põe em risco as próprias instituições. Certamente. Então, se nós vimos num passado bem recente um judiciário bastante ativo, conduzindo, inclusive, os rumos da eleição presidencial, tirando o presidente Lula da corrida eleitoral, agora a gente vê um judiciário estranhamente apático, mesmo diante de ataques extremamente graves à sua independência. Como que nós vamos conviver numa democracia, se é que nós podemos dizer que somos democracia hoje, né? Como que nós vamos conviver com um judiciário que se acovarda, um judiciário que tira as suas tropas de campo, quando na verdade agora é que deveria manter essas tropas em guarda, né? E o Ministério Público também. Bom, a gente vê, inclusive, muitos promotores de justiça ligados ao bolsonarismo, declaradamente bolsonaristas. A gente vê as polícias vinculadas ao bolsonarismo, e isso fica muito claro agora quando a gente vê esses ataques das milícias de direita bolsonarista às instituições, né? Aí prendem um aqui, um ali, para talvez aplacar ali um sentimento da população de revolta contra essas pessoas que estão fazendo e desfazendo, né, na cara dura ali, de cara lavada das instituições, mas mantém outros aí que estão por trás, que são os mais responsáveis, aliás, que financiam essa gente toda, mantém esses financiadores, esses incentivadores dessa barbárie, mantém-nos livres, né? Mantém-os aí atuantes na política, conduzindo as coisas da forma como eles querem. E a forma como eles querem é uma forma barbárica, uma forma não civilizacional, não respeitando lei, não respeitando limites, não respeitando a alteridade, ou seja, o respeito ao outro, passando por cima de tudo e de todos para imporem esse projeto barbárico de cunho fascista. Então a prisão, por exemplo, da Sarah Winter, que é claro que é uma prisão que muita gente esperava, ela tem que tomar cuidado com comemorações dessa prisão, porque, embora atos graves ela cometeu, né, e que, claro, deve ser responsabilizada por isso, mas pode ser usada como uma fachada aí para prendendo uma pessoa desse grupelho de bandidos que atacam a democracia para salvar outras, que são muito mais perigosas, que estão dentro do governo, que fazem parte da família Bolsonaro, por exemplo. Esse é um ponto importante, né, Portela? Porque muita gente entende que esse movimento de prisão, justamente da extremista Sarah Winter, foi algo que era o judiciário começando ali a dar uma resposta aos ataques à democracia. Mas a gente sabe, por exemplo, que aquele acampamento do qual ela fazia parte, ele é bancado com recursos, a gente não sabe de onde. E não só isso, né? Todo o sistema, a manipulação de redes sociais que a gente tem um sistema por trás que também recebe financiamento ilegal. Temos ainda o processo justamente no TSE, que ainda não começou a ser julgado, relativo ao financiamento ilegal de disparos de WhatsApp durante a campanha das eleições de 2018. Ou seja, esses empresários, essas pessoas, instituições, entidades, porque a gente não sabe, desconfia, né, tem alguns indícios, eles continuam livres, leves e soltos, Portela. Exato, livres, leves e soltos, e não vão parar, porque enquanto não houver uma resposta dura das instituições, eles não vão parar. A questão é, além disso, outra coisa, antes de avançar para o argumento, onde que está a mídia comercial para denunciar essa gente? Porque a Polícia Federal, quando conduziu esse inquérito das fake news, levantou informações preciosas ali de uma rede estruturada e milionária de difusão de fake news. Isso aí foi parar em capa de revista, capa de jornal, foi parar na manchete na Rede Globo, por exemplo? Não, isso aí não fica no radar. Era papel da mídia comercial informar as pessoas da gravidade disso, né, no sentido de mostrar para as pessoas, olha, a concorrência
eleitoral foi afetada. Isso é grave para qualquer democracia. E onde está a responsabilização dessas pessoas? Tem que cobrar responsabilização. Não basta só nós ficarmos nas redes sociais, né, esbravejando contra essas pessoas, o que é importante, claro, mostrando uma indignação, mas a gente precisa ter atos efetivos de responsabilização dessa gente, porque atos tão graves como esse, se ficarem impunes, o que nós vamos esperar depois? O que vem depois? Bom, já estão jogando fogos de artifício no STF, estão montando acampamento e dizendo que vão sitiar o STF, estão fazendo treinamento paramilitar. Quer dizer, o que vem aí depois? Porque se o Bolsonaro ele faz esse tipo de ameaça, de que não podemos esticar a corda, ele está indicando que ele vai mobilizar as hostes dele para cima das instituições que ousarem, né, na perspectiva dele, ousarem impor algum limite a essa tentativa ditatorial dele de controlar o Brasil. E essa gente que está aí como soldado do Bolsonaro, eles vão fazer o que o seu chefe mandar, né? Então, assim, se enquanto as instituições não forem para cima de quem está por trás desses soldados, os soldados não vão parar, porque eles estão cumprindo ordens, né? Seja por questão ideológica, alguns até acredito que estão ali por uma questão ideológica, porque são fascistas mesmo e acreditam no bolsonarismo, outros por dinheiro, em busca de poder, dinheiro, né? Estão sendo financiados com grana federal aí e também querem lugar nesse novo Brasil aí, ocupando espaços importantes de decisão. Agora, quando você diz, né, inclusive de soldados do Bolsonaro, a gente tem aí pessoas do círculo dele que não são exatamente soldados, tem uma patente inclusive mais alta que são generais, alguns inclusive que estão na ativa. E quando a gente teve, por exemplo, aí a manifestação do ministro Luiz Fux a respeito do artigo 142, que existe aí um jurista em especial, quase mais ninguém, dizendo que o artigo da Constituição justificaria uma intervenção militar em determinado contexto, como se as Forças Armadas fossem um poder moderador. No dia seguinte tivemos uma nota conjunta de Bolsonaro com Hamilton Mourão, também com o ministro da Defesa Fernando Azevedo Silva, contestando em termos aí essa manifestação do ministro Luiz Fux. Como é que você vê, Portela, essa participação dos militares, em especial de militares de alta patente, no governo Bolsonaro, nesse cenário em que a democracia aí corre risco? Pois até há pessoas que já sustentam que a gente já vive numa ditadura, né? Não precisou de um golpe, daquele clássico golpe que a gente tinha nos anos 60 na América Latina, com tanques na rua. Eles usaram de outras táticas. Usaram de fake news, usaram da Lava Jato, usaram do judiciário, usaram da mídia comercial, de novo, porque a mídia comercial também participou do golpe tradicional lá atrás. Usaram de vários artifícios para manipular um setor da opinião pública, para sequestrar as instituições, né? De novo, repito, a Justiça Eleitoral ficou fazendo o quê durante as eleições que não colocou limites nessas fake news, no uso abusivo da máquina econômica, né? Do poder econômico para chegar ao poder. A Justiça Eleitoral se omitiu, não foi à toa, não foi por um acaso. E é óbvio que existem interesses aí por trás que conduziram esse processo. Teve participação de potência estrangeira, nós sabemos, né, dos Estados Unidos. Então, quer dizer, um golpe de uma outra forma, que começou com a retirada da presidenta Dilma e que vem se intensificando, né, esse golpe. Então, muita gente com razão sustenta que nós já não estamos vivendo numa democracia. E aí o que nós acabamos de conversar aqui, dessa apatia, entre aspas, das instituições, é um dado revelador dessa tese. Somado ao fato de que os generais estão tomando conta do poder, ameaçando a sociedade brasileira, impondo um projeto totalmente autoritário de governo. Quer dizer, o que mais nós precisamos dizer, o que mais nós precisamos apontar para chegar à conclusão de que nós não vivemos mais uma democracia. E aí, a preocupação, eleições de 2022, nós vamos tê-las? Essa é uma pergunta. E se nós tivermos essas eleições
em que condições a oposição poderá concorrer a uma eleição em que as instituições estão sequestradas, em que se permite esse tipo de abuso, de ameaça à sociedade, abuso de poder econômico, fake news, manipulação. Quer dizer, é uma eleição que está fadada a ser vencida pelos soldados aí, pelo bolsonarismo e pelos seus aliados. Então a gente está realmente numa situação muito difícil no Brasil. A oposição, ela está sendo massacrada, sendo cercada de todos os lados, mas é preciso resistir, é preciso fazer o jogo justo, né? Que é lutar pela democracia, lutar pela defesa dos direitos dos trabalhadores, né? Das pessoas pobres, da população negra. E nós estamos vendo que está surgindo um movimento cada vez mais forte até das ruas, né? Isso é muito importante para constranger as instituições, para colocar medo nessa gente que está no poder, porque de outra forma, se nós ficarmos esperando as instituições agirem, nós vamos ter uma decepção muito grande, né? Aqueles que ainda acreditam nas instituições. Eu sou um daqueles que já acha que nós temos que realmente fazer um movimento de rua mesmo, de mobilização popular, porque as instituições já deram mostras suficientes de que não vão atender o pleito da sociedade por acabar com esse governo autoritário, por acabar com o fascismo no Brasil, né? A gente teve uma situação, inclusive, que é aterradora, só para encerrar essa fala, a gente teve uma situação aterradora, que é o que aconteceu com a Lava Jato, depois de nós de vir à tona todas aquelas informações que vieram com a Vaza Jato, mostrando como foi operada aquela rede de banditismo que operou na Lava Jato e tanto no Judiciário como no Ministério Público, e não aconteceu nada. Nenhuma das pessoas foi punida. Quer dizer, a impunidade graçou, as instituições continuaram tolerando ou acolhendo esse tipo de prática criminosa que foi encampada pela Lava Jato, e a sociedade brasileira ficou mais uma vez esperando que as instituições fossem corrigir esses rumos, né, desastrosos, o que não aconteceu. E, Portela, sabe que quando você falou a respeito de se a gente vive ou não já um regime autoritário, eu lembrei do escritor Luiz Fernando Veríssimo, que numa crônica disse que, na verdade, hoje os militares não precisam mais de um golpe clássico para estar no poder, porque eles chegaram ao poder pela porta principal, a convite justamente do presidente Jair Bolsonaro. Nunca houve tantos militares em cargos cruciais, né, em ministérios, nem mesmo durante a ditadura. Exato. Isso é extremamente grave, porque a sociedade brasileira fica alijada da participação popular, né, dentro do governo, e aí você vê o governo tomando medidas uma atrás da outra contra o próprio povo, e o povo sem poder participar desses processos de decisão, porque estão todos nas mãos de pessoas que querem impor goela abaixo ao povo brasileiro um projeto que é um projeto genocida, que vai levar à morte, que já está levando, né? Não é que vai levar, já está levando. Olha o que está acontecendo com a pandemia, poderia ser evitado. As pessoas não podem se enganar que, não, isso é uma coisa do vírus e tal. Claro, o vírus causa doença, mas se nós tivéssemos um Estado social forte, com direitos sociais, com saúde pública de qualidade, com políticas de renda, as pessoas não estariam tão expostas à mortandade como nós estamos vendo no Brasil. Então já é um projeto genocida e vai aprofundar mais esse genocídio com essas políticas destruidoras do Estado social que esses generais, junto com Bolsonaro, estão impondo ao Brasil. Tá certo, Portela. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu agradeço. Até mais. Até. Conversamos aqui com o advogado criminalista, professor de processo penal na Unicuritiba, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os